Boa noite a todos. É uma felicidade enorme, né, a gente poder estar de novo aqui com vocês. Estar numa casa espírita já é um momento muito feliz. Estar aqui um pouquinho mais, onde a gente tem muitos amigos, né, e que pode encontrá-los muitas vezes. Tomara que ainda há muito tempo. Nós vamos falar rapidamente hoje sobre o capítulo 13. Falar do Evangelho é uma coisa fácil e difícil, né? Fácil porque é um livro de cabeceira de muitos de nós. E difícil porque quando falamos do Evangelho, principalmente aqueles irmãos desencarnados que nos ouvem, começam a olhar para nós com mais atenção e esperar que a gente coloque em prática tudo aquilo que a gente falou, tudo aquilo que a gente se referiu. Então, a cada vez que a gente fala do Livro dos Espíritos e do Evangelho, a responsabilidade aumenta. Pedaços de nós nos cobram um pouco mais para que a gente tome juízo, tome o caminho que a gente tem que tomar. E então aumenta a responsabilidade. Mas vamos lá. Capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Nós vamos tentar, eu fiz um apanhado aqui do que alguns seres disseram e um pouco do que eu imagino que o Cristo tenha pensado para nós nisso que está colocado no capítulo 13. Mas como eu digo sempre, é o meu modo de ver, o meu modo de entender. Eu só tenho que dividir com vocês e deixar que cada um aplique a sua maneira, como dá conta, como já consegue, né? Estar na doutrina espírita, para mim, foi um divisor de águas. Melhorou bastante algumas coisas para mim, mas ainda não tenho todas as respostas que gostaria. Então, o que eu tenho que fazer? Insistir nos livros de Kardec e procurar essas respostas, que com certeza nós vamos encontrá-las. Eu peguei um trecho, eu acho que essas imagens já dão mais ou menos uma pista. Caridade material e a caridade moral. Nós ainda temos dificuldade de falar sobre caridade, porque existe muita confusão em nós, dentro dos nossos próprios conteúdos, do que seja caridade. O que é a caridade conosco e com o outro. Porque como é que eu amo o outro se eu não me amo? Como é que eu respeito o outro se eu não me respeito? Então o começo é mais ou menos por aí. É a extensão que eu dou nesse entendimento. O outro vem depois de mim. Se eu não sei tratar a mim, como saberei tratar o outro? E aí, principalmente, esse ser que chamamos de Deus, né? Que é tão grande que foge ao nosso conhecimento de todas as coisas que Ele é capaz. Tem uma abertura lá que diz assim: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros do que quereríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encerram nesses dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo, todos seriam perfeitos. Não haveria ódios nem ressentimentos. Essa é uma aberturazinha do item 9, do capítulo 13 do Evangelho. Esse livro de cabeceira de alguns de nós. E que a gente lê muito, mas às vezes esquece, né? Nós, principalmente eu, às vezes esqueço de praticar
algumas lições que ele tem. Se a gente praticasse todas elas, não precisaria ser ao pé da letra, não. A gente já ficaria mais craque em algumas coisas. Aí um deles começa assim: incontestavelmente, a felicidade e a paz da criatura humana devem ser a meta e objetivo de todas as nossas ações. A paz e a felicidade, né? Mas como é que eu consigo a paz? Como é que eu sou feliz num mundo de provas e expiações? Desculpa aí que a garganta aqui está meio travada. No mundo de provas e expiações. Então é impossível, né? Eu conseguir o meu objetivo aqui. O objetivo de todas as nossas ações normalmente é voltado para a nossa paz e a nossa felicidade. Mas é impossível ser feliz se a gente não estiver em paz. A gente pode até tentar. Se não estiver em paz, se o coração não estiver pacificado, não há que se falar em felicidade. A gente fica naquela busca extremamente material, e aí não conseguimos dar sequência nas nossas ações, não conseguimos, entre aspas, ser felizes. É imperioso que saibamos analisar o nosso comportamento, atitudes e procedimentos na nossa vida, né? Para detectarmos se estamos realmente agindo de forma a priorizar os valores que promovam o bem-estar dos nossos irmãos de caminhada. Então, a gente começa a perceber que tem algumas exigências no meio do nosso caminho, não para a nossa paz, que a nossa paz depende de nós, 100%. Mas a nossa felicidade, às vezes, fica atrelada a algumas coisas desse mundo que dependem de mim, e eu coloco, às vezes, na dependência do outro, um pedaço. Mas aí eu tenho que priorizar alguns valores em mim que estejam voltados para o bem-estar de quem? Do outro. Aí a gente começa a perceber que, então, para ser feliz, eu não posso olhar só para mim, né? Se eu olhar só para mim, eu já começo a perceber que vão ter algumas pedras no meu caminho. Vocês vão olhando aí que esse é o meu raciocínio, é o meu modo de ler e entender o Evangelho. Quando a nossa participação dentro do contexto social em que vivemos estiver acarretando um mínimo prejuízo a alguém, nesse instante estaremos atravancando o progresso da humanidade. Esse trechinho aqui é de um ser, que mais na frente nós vamos ver mais uns pedacinhos, e que vou mostrar até um pouco mais dele. Então, quando a gente estiver causando o mínimo de prejuízo ao nosso próximo, nós já estamos travando toda a marcha desses espíritos aqui, que encarnam e desencarnam, né, formando essa humanidade que conhecemos. Pode ter um pedacinho mais para frente aí de seres um pouco mais avançados, que estejam em outros planos, que aí não estariam talvez dentro dessa humanidade mais próxima de nós. Mas essa mais próxima é aquele próximo, faça ao outro o que você quer que façam a você. Então, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí, alguns seres nos dizem que se eu causar um mínimo prejuízo a alguém, eu vou travar o progresso de toda essa humanidade que eu estou inserido. Aí a gente começa a perceber mais um pouquinho, mais um cadinho, porque que Kardec colocou algumas coisas no Evangelho. Nessas consultas de Kardec para a espiritualidade, o retorno que ele recebia, ele tinha que decodificar algumas coisas. É lógico que ele colocou algumas coisas no entendimento dele, mas a gente percebe que quando o cerco
vai fechando, a gente tem que olhar para o outro necessariamente. Ou seja, não tem como avançar se eu tentar seguir sozinho. Não tem como fazer o caminho sozinho. Ah, mas aí então as pessoas vão me atrapalhar. Porque eu sozinho eu iria mais rápido, eu iria melhor, eu iria... Talvez. Mas assim, sozinho não tem como seguir. Agindo assim, ilusoriamente, colheremos talvez alguns benefícios imediatos que acreditamos ser merecedores para no futuro, com arrependimento, repará-los sob o peso do sofrimento. Joana de Anjos diz que tudo que fazemos nessa encarnação, estamos preparando a outra. Essa encarnação é o preparo da próxima. Ou seja, então eu já estou colhendo alguns resultados da anterior. Coisa que eu fiquei muito na ilusão. E aí, como que a gente fala numa casa espírita? Plantio opcional, né? Colheita obrigatória. Então, tudo aquilo que eu vou fazendo à minha volta, vou mexendo com seres, vou mexendo com pessoas, vou plantando amizades, inimizades, né? E lá na frente vamos colher o resultado de tudo isso que fizemos, de todas as nossas ações. E algumas coisas nós vamos ter que ralar. Como a gente plantou espinho, alguém chega e fala, agora você vai ter que caminhar nesse lugar aí que você plantou os espinhos. Ah, mas eu estou descalço. Ah, bom. Então peça para alguém te arrumar uma sandália. Ah, mas ninguém quer me emprestar uma sandália. Ah, bom. Então, a colheita que fazemos nessa encarnação é só o resultado de 1, 2, 3 encarnações anteriores, onde a gente se preocupou em ser feliz sozinho, né? E aí o meio se movimentou de uma tal maneira que fica difícil para nós. E aí a gente fala, nossa, fulano é tão feliz e não tem quase nada e consegue ser feliz. E eu às vezes tenho tudo e não sou feliz. As minhas colheitas independem da parte material que está projetada aqui, que a minha mente projeta à minha volta. Porque o nosso... o que nós queremos melhorar é o nosso lado espiritual. É o nosso interior. O exterior nós podemos fazer quantas plásticas quisermos, que não vamos conseguir mexer com o interior. E aí, às vezes, tarde demais, vamos perceber que ficou muita ilusão no nosso caminho e o nosso passo, às vezes, se atrasou um pouco. Precisamos viver pensando, sim, em nós, mas sem esquecer os outros, uma vez que ninguém consegue ser feliz sozinho. Sejamos então caridosos. A caridade poderá ser material ou moral, ambas de suma e imprescindível importância, que devem ser praticadas exaustivamente. Nós vamos andar um pouquinho de novo nesse caminho, exatamente para a gente ir treinando, né? Como que nós temos, com o tempo a gente vai abandonar um pouquinho a caridade material e preocupar um pouquinho mais com a caridade moral. Infelizmente, os tempos atuais ainda exigem muita caridade material, porque muitos de nós ainda estamos em condições ruins. A caridade material de valor inquestionável é mais fácil de ser praticada, pois que dificilmente alguém não disporá de algum recurso para minorar, mesmo que seja um pouco, as carências materiais de um necessitado. Isso não é mentira. Então, uma cesta básica de alimentos a uma família pobre ajuda bastante, levanta o moral
da pessoa que está necessitada da mesma. Ajuda também a quem fez a doação dessa cesta. Mas a gente vai perceber que não é só isso. A gente não quer só coisas materiais. Não precisamos só de coisas materiais. Roupas, para quem não tem nenhuma, né? Também é uma tarefa que as casas espíritas abraçam e que ajuda muita gente em momentos difíceis, esses alagamentos, terremotos, o pessoal se junta e recolhe bastante comida, roupa. E isso vem de encontro à necessidade daquele ser naquele momento e ajuda bastante. Edificação de instituições de caráter filantrópico e de promoção humana para abrigo de crianças, adolescentes e idosos. Também se fazem muito necessárias porque ainda existem muitos espíritos ainda abandonados pela sorte, entre aspas, né? Porque como a gente acabou de falar, eu plantei em 3 encarnações para trás, abandonando pessoas. Aí, de repente, a vida me treina nessa existência para ser um dos abandonados. E aí eu vou passar essa existência meio complicado, experimentando coisas que eu já fiz meus irmãos experimentarem em encarnações passadas. E que não é bom. Como é que a gente brinca? Pimenta no olho do outro é fresco, né? A gente fala só um pouquinho, não arde não. Mas aí no nosso, a gente acha desesperador uma pequena gota daquele mesmo remédio. Ali é a Pai, né? Aqui é o nosso lar lá dos... Que eu peguei com a denominação velha ainda porque achei essa foto bonita para registrar que são lugares que nós ainda, né, estamos treinando esse tipo de caridade porque muitos de nós ainda necessitam delas. Mais para frente a coisa vai melhorar e vai diminuir essa dependência. Preparação de enxovais para recém-nascidos, carentes, são algumas das formas de caridade material de extremo valor aos que dela necessitam. Muitas casas também se debruçam nessa tarefa e que ajuda muitos seres necessitados desse tipo de material que vem de encontro àquela necessidade momentânea. Assim como a comida, uma pessoa, uma adolescente grávida, lá em São Paulo tem o amparo maternal, que recebe jovens que engravidaram e que o namorado virou as costas, a família virou as costas, elas vão até esse amparo maternal, ficam lá os 9 meses de gravidez, trabalhando lá dentro, morando lá, deixam suas crianças lá e depois vão tocar suas vidas. Chama-se Amparo Maternal, lá no centro de São Paulo. E elas labutam nessa área, aprendendo a fazer essas coisas e fazendo uma para as outras, né? E até para distribuir na periferia de algumas cidades. Porque devido ao tipo de política que alguns políticos nossos fazem, ainda tem muita necessidade na periferia. Aí a gente vai ver que quando você pula da caridade material para a caridade moral, a gente vê um lance diferente. A caridade moral, de maior e mais intensa abrangência, carece de maior empenho e perseverança para a sua execução. Ela nada custa financeiramente, mas exige de nós um amadurecimento mais acurado e uma visão real da vida bem mais profunda e estruturada. Ou seja, lembrando a fala de Raul Teixeira, tem um videozinho dele que ele diz que ser espírita não é para qualquer um. Qualquer hora eu vou trazer esse vídeo aqui para a gente assistir.
ele dá alguns exemplos, né, e fala, não é para qualquer um. Porque você tem que amadurecer o seu olhar. Tem que estar pronto para entender que tem muito mais coisa para ser visto e dito, né? Nós, depois que ganhamos a razão, deixamos de ser animais, entre aspas, porque muitos de nós ainda permanecemos bastante animalescos, né? A gente adquiriu a razão e ficou complexo no modo de pensar. Aumentamos as nossas exigências, aumentamos um monte de coisinhas, os nossos melindres. E aí fica difícil dois seres se relacionar. Onde tem dois seres já dá atrito. Já tem que às vezes ter um mediador, porque já pega fogo. E aí isso dificulta um pouco a nossa marcha. Porque a caridade moral passa por isso. Passa por entender o outro. Se eu não entender, fica difícil eu conviver. Como conviver se eu acho sempre que o outro está, né, tá me passando a perna, está me atrapalhando, está me atrasando. Enquanto eu achar assim, eu vou achar que o outro é um fardo. Daí vou fazer igual um companheiro nosso que foi para Campo Grande, ele falava assim, Paulo, você que é espírita, me dá uma luz aí. Eu falava, difícil, hein? Porque a minha luz ainda está pequenininha, mas vamos lá. Como é que eu faço para encarnar num mundo onde só tem pessoas iguais a mim? Como assim, né? Aí eu, como assim? Eu falei, não, que a Terra é muito esquisita, cara. Tem um monte, né, de pessoas aí com umas coisas esquisitas, umas necessidades. Eu falei, mas não tem como você escolher um plano onde tenha pessoas que pensam só igual a você. Daria muito trabalho para Deus pensar numa situação assim, onde todo mundo fosse, né, igualzinho. Não, é na mistura mesmo que a coisa ferve e que nós temos que trabalhar o quê? As nossas potencialidades. A gente não tem para trabalhar paciência, benevolência, indulgência. A gente tem um monte de coisa, né, dentro de nós que são boas e que a gente tem que mostrar, tem que exteriorizar. E como exteriorizar isso se eu não conviver com o próximo? Como é que eu vou testar minha paciência se não tiver ninguém do lado me cutucando para ver se eu sou paciente? Aí eu só estou pedindo paciência. Não estou demonstrando nenhuma paciência com os outros. Então é essa visão real da vida, profunda e estruturada, no nosso interior, no nosso íntimo, assim com bastante verdade, sem frescura, sem melindre, aprendendo a ver que se eu tenho problema, o outro também tem direito de ter. Se eu tenho qualidade, o outro com certeza também tem. E aí não adianta a gente ficar cutucando para ver quem tem mais ou menos isso ou aquilo, quem é mais defeituoso, quem é menos defeituoso. Não vamos chegar a lugar nenhum. Não é isso que Deus espera de nós. Então nós fazemos a caridade moral quando a gente consegue com equilíbrio suportar uns aos outros, aceitando cada criatura como ela é e não como a gente gostaria que ela fosse, né? A gente vai ver que nós temos um discurso antigo com relação a essas situações. Cor da pele, gente, dá para pensar num negócio desse hoje em dia? A gente tem encrenca um com o outro. Tudo espírito não tem essa cor. Espírito é um outro tipo de luz. Aí a gente encarna, pega um corpozinho emprestado. Se ele é um pouquinho mais claro que o outro, a gente já acha que, sei lá, de certo que é melhor que o outro. Alguém falou isso para nós? Em algum lugar? Então a meninada lá, ó, mostra pra gente, né? É o discurso da prática e a prática do discurso. Quando é que a gente vai mudar esse discurso? Porque enquanto jovens a gente ainda aceita as diferenças. A gente pode ver que tem todo tipo de espíritos encarnados ali. Mas a gente, quando fica um pouquinho mais velhinho, aí aparece mais esse ranço aí. Isso aí é uma das coisas que nós vamos ter que limpar com a caridade moral. Fazemos a caridade moral quando sabemos silenciar para ouvir alguém falar
Principalmente quando esse alguém sabe menos do que nós e se julga superior a nós. É difícil, mas aí é a hora de você, né, fazer igual esse moço aqui, ó. Ele está sempre do nosso lado fazendo esse papel aí. Tá? Deixa ele desabafar, e eu sei qual é a necessidade dele, mas vou dar mais um tempo para ele mesmo descobrir. Ele já é inteligente, já sabe um monte de coisa, já aprendeu muitas coisas. Está na hora de, né, de pegar esse gancho e parar de achar. Fazemos a caridade moral quando convivemos com um familiar doente, que por muitos anos exige os nossos cuidados e dedicação, sem lamentarmos ou nos revoltarmos com a situação. Quando é conosco, a gente adora cuidados, né? Quando nós estamos precisando de um cuidado, de um carinho, a gente adora. Quando a gente tem que devolver isso lá na frente, aí a gente tem dificuldade. Quem sofre com isso? A nossa parcela espiritual, porque vê que a parcela de nós encarnada aqui está pisando na bola mais uma vez, está deixando um pedacinho de nós para trás. Por isso que eu disse que no futuro, de repente, não precisamos ter mais lar dos idosos, né? Hoje ainda precisamos, porque alguns de nós ainda achamos que é difícil cuidar dos nossos pais. Eles cuidaram de nós, limparam a gente, aquela meleca toda, muitos anos, fizeram de tudo por nós. Fazemos a caridade moral quando cuidamos de um filho problemático e deslocado do contexto da normalidade, amando-o intensamente, esperando pela sua melhora e adequação ao equilíbrio. Então, existem filhos problemáticos? Existem pais problemáticos. Até porque todo filho um dia vai ser pai, vai envelhecer, né? E existem espíritos antagônicos, espíritos que tiveram dificuldades nas encarnações passadas, e aí, quando reencarnado no mesmo lar, alguém vai ter que praticar essa caridade moral aí com relação ao outro, porque senão é difícil, mas tem jeito de crescer sem dificuldade, sem ralar um pouquinho, não tem jeito. Fazemos a caridade moral quando temos forças para caminhar com um cônjuge desequilibrado, muitas vezes atolado em viciações e futilidades. O casamento são só dois, e às vezes dá uma encrenca danada, né? Marido e mulher, e às vezes é uma dificuldade para esses dois seres se ajustarem, se entenderem, se perdoarem, se compreenderem melhor. E como Deus criou esse negócio todo do casamento aí para obrigar que dois espíritos passem uma temporada juntos e aprendam juntos, não tem jeito. Nós vamos ter que trabalhar isso, entender quais as dificuldades nossa e do outro e seguir junto, senão não tem crescimento. A família só vem através de duas pessoas se juntarem, aí vão aparecer mais outros seres interessados naquela família, ainda que sejam adotivos, a família vai crescer, e aí sim o teste vai ficando melhor. Fazemos a caridade moral quando doamos o nosso tempo de folga, as nossas preocupações e os nossos interesses a ideais de nobreza, visando prestar serviço para a construção de um mundo melhor, mais solidário e humano. Então, a gente vai percebendo que quando a gente melhora, a gente esquece um pouquinho do lado material e trabalha o nosso lado moral, e a gente vai vendo que tem outras coisas. Nós vamos prestar serviços
para irmãos que às vezes precisa apenas ser ouvido. Ele quer alguém que o ouça, que entenda ele um pouquinho. Ele não quer nada material naquele momento. Ele precisa de alguém que dê alguns minutinhos para ele, para que a pessoa possa desabafar, falar um pouquinho dela e que seja entendida, né? Senão a gente vai passar por aqui sem entender o outro. Alguns exemplos, né, de seres que fizeram isso e fazem a vida inteira. Por que eles fizeram, né? E fazem. Tem ser que se dedica 24 horas para o outro. Chico era assim ou não? Ele tinha tempo para ele? Reclamou de alguma coisa? O importante é que façamos a caridade, seja ela material ou moral, mas façamos a caridade, pois à medida que plantamos a alegria de viver nos corações que nos cercam, a providência divina que tudo sabe e vê agirá de forma a improvisar a nossa aventura. Pois, à medida que plantamos a alegria de viver nos corações que nos cercam, aí o alto vai pensar em nós. Quando esticamos a mão para puxar o de baixo, alguém estende a mão para nós e nos puxa também. Então, pensar que sempre alguém vai estar nos puxando é besteira. Nós temos que ajudar alguém para que o alto nos ajude. Parte disso aí é desse ser aí, Francisco de Assis, que há mais de um milênio disse para a gente que é dando que se recebe. É um sinônimo de caridade, né? Que os nossos políticos transformaram no toma lá da cá, e que transforma a vida da sociedade atual meio complicada. Então, quando ele falou é dando que se recebe, ele estava pensando numa outra coisa. É a gente, né, se doar para o outro, e o outro fazer isso para o outro, e viraria uma corrente do bem. Todo mundo se ajudaria. Eu vou finalizar aqui. Se tiver, tem 2 minutinhos para pôr um videozinho aqui, só para a gente pescar um pouquinho do que alguns seres querem que a gente faça e esperam de nós. Os pais fazem dos filhos involuntariamente algo semelhante a eles. A isso denominam educação. Nenhuma mãe duvida no fundo do coração que, ao ter seu filho, pariu uma propriedade. Nenhum pai discute o direito de submeter o filho aos seus conceitos e valorações. Nietzsche, né? Será que a gente faz isso? Li certa vez que ao pé do farol não há luz. Mas, e o que dizer quando falamos não de uma proximidade geográfica, mas emocional, como na relação entre pai e filho, por exemplo? Somente hoje, distante de meu pai, vejo o suficiente para enxergar com relativa nitidez a luz de seu farol e para compreender a liberdade acolhedora de seu amor, que à época eu percebia como sufocante e limitador. Foi preciso jogar-me ao mar, navegar nas ondas e intempéries daquilo a que chamamos vida, para vislumbrar não somente em que me tornei, mas também para reconhecer a segurança do porto onde parti. Só assim pude entender não apenas o que hoje sou, mas de que raízes brotei. Lembro-me de, quando jovem, ter dado ao meu pai um livro do genial poeta Khalil Gibran. No capítulo dos filhos, Gibran escreve: vossos filhos não são vossos filhos. São filhos e filhas da ânsia da vida por si mesma. Eu, como todo jovem, clamava por liberdade. E como jovem, ignorante e esquecido dos perigos do desconhecido, enxergava apenas o mar que à minha frente se expandia. Dar o livro a meu pai era como dizer a ele: me deixa viver,
me conceda a liberdade plena da experiência. Lembro que toda vez que discutíamos sobre liberdade, ele me falava dos perigos que a vida nos reserva. Mas eu, que estava ao pé do farol, enxergava apenas a beleza do horizonte e meus olhos não percebiam a dureza do percurso. Hoje sou pai. Os filhos crescem, amadurecem e percebo que, como muitos pais, continuo a tratá-los como se tivesse sempre a mesma idade, a mesma mentalidade, as mesmas fraquezas. Como hoje eu entendo que para aprender a navegar, precisamos desafiar os tormentos e as borrascas do mar, é chegada a hora de aceitar um dos inevitáveis desígnios da vida. Se nossos filhos estão ao pé do farol, eles só poderão ver a luz se entrarem mar adentro. E o melhor que podemos fazer é desejar-lhes boa viagem e torcer para que carreguem consigo um pouco de suas raízes. Acreditar que basta ter filhos para ser um pai é tão absurdo quanto acreditar que basta ter instrumentos para ser músico. Mansur Shalita. E para a gente fechar, Strindberg. Os filhos são educados como se fossem ficar toda a vida filhos, sem nunca se pensar que eles se tornarão em pais. Que é o que nós que crescemos, amadurecemos, nos tornamos pais, e aí é que o teste começa. Porque aquilo que nós fizemos nossos pais passarem, a vida devolve para nós, para a gente experimentar como é mergulhar mar adentro. Essa é a minha proposta de hoje para vocês, do capítulo 13. Agradeço a paciência de todos e uma boa noite. Muito obrigado.